Nós somos o grupo da Residência Pedagógica em Física da UERJ. Temos como objetivo oportunizar aos futuros professores de Física uma vivência no ambiente das escolas de rede pública do Estado do Rio de Janeiro, sobretudo na atividade de regência. Com base nesses objetivos, estamos fazendo podcast temático. Nosso grupo para este podcast é composto por Victor Almeida de Assis, o tema de hoje é do átomo ao modelo padrão. Sabemos que na Grécia Antiga, muitos filósofos acreditavam que o universo se reduzia a apenas um ou alguns poucos componentes da matéria. Para Tales de Mileto era a água, para Heráclito de Efésio era o fogo, para Demócrito era o átomo. A palavra átomo é derivada do grego átomos, que significa indivisível. A teoria atomista acreditava que toda a matéria do mundo era composta por partículas muito pequenas, que não podiam ser divididas ou quebradas. Essa teoria foi deixada de lado, para retornar com John Dalton, que publicou sua teoria atomística em 1808. Dos modelos atômicos da química, sabemos que o átomo foi dividido em elétron, com carga elétrica negativa, e orbitando o núcleo. Já no núcleo, temos o próton, com carga elétrica positiva, e o nêutron, sem carga elétrica. Então, temos apenas 3 partículas fundamentais que dão origem a tudo o que há no universo? A resposta é não. Os prótons e nêutrons são formados por 3 quarks, que são partículas que apresentam carga elétrica fracionada. O próton é formado por 2 quarks up e 1 down. O nêutron apresenta 1 quark up e 2 quarks down. O quark up apresenta mais 2/3 da carga elétrica e o quark down apresenta menos 1/3 da carga elétrica, o que faz o próton ter uma carga elétrica positiva e o nêutron nenhuma, tal como nos ensina a eletrostática. Além desses quarks que comentamos, existem mais 4, denominados charm, strange, top e bottom. Eles serão os constituintes de outras partículas, que por sua vez podem apresentar 2 ou 3 quarks. Voltando ao caso do próton, como eles se mantêm unidos se são compostos por 2 quarks up de mesma carga elétrica, ou seja, como os prótons se mantêm unidos já que cargas iguais se repelem? Há uma força fundamental da natureza, nesse contexto denominada interação nuclear forte, que mantém os quarks unidos. Essa interação tem um mediador, que faz o papel de transmitir a força entre as partículas. Esse mediador é o gluon, uma espécie de cola. O mediador é uma partícula transportadora de força, que só pode ser absorvida ou produzida por partículas que são afetadas por essa força. Para essa interação, há uma nova propriedade, chamada de carga de cor. Cada quark pode ter até 3 cargas de cor. Por exemplo, o quark up pode apresentar as cargas de cor verde, vermelho ou azul. O gluon também apresenta carga de cor. As partículas compostas de quarks possuem carga de cor neutra, ou seja, os quarks que compõem os prótons ou os nêutrons vão apresentar, por exemplo, vermelho, verde e azul, que resulta na cor branca, ou neutra. As partículas com 2 quarks apresentam cor e anticor. A interação forte é uma das 4 interações fundamentais da natureza. As outras são a interação eletromagnética, que apresenta como mediador o fóton, partícula de luz, a interação gravitacional, cujo mediador ainda não foi encontrado, mas é chamado de graviton, e a interação nuclear fraca, que tem como mediadores o W- e mais e o Z0. A interação fraca é responsável pelo decaimento das partículas. Por exemplo, no Sol temos o decaimento do nêutron, onde ele desaparece gerando inicialmente 2 novas partículas, o próton e o W-, que apresenta carga elétrica negativa. Em seguida, o W- decai em elétron e antineutrino do elétron. O neutrino é uma partícula fundamental que apresenta uma massa muito pequena, sem carga elétrica. O antineutrino é sua antipartícula, que será explicada mais à frente. Além do elétron e seu neutrino, há ainda um par de partículas elementares parceiras do elétron, com a mesma carga negativa. Mu, com massa de aproximadamente 200 vezes a massa do elétron, e o tau, que apresenta 3.000 vezes a massa do elétron. Essas 2 partículas também apresentam seus respectivos neutrinos. O elétron, o mu e o tau e seus neutrinos são chamados de leptons. Os quarks, juntamente com os leptons, são classificados como férmions, por obedecerem ao princípio de exclusão de Pauli, que afirma que 2 partículas no mesmo estado quântico, ou seja, um sistema mecânico quântico, não podem existir no mesmo lugar ao mesmo tempo. Já as partículas mediadoras das interações fundamentais são chamadas de bósons, que por sua vez não obedecem a esse princípio. A última partícula fundamental descoberta foi o bóson de Higgs, em 2012. O bóson de Higgs é responsável por dar massa a todas as partículas. Certo, agora que já sabemos quais são as partículas fundamentais da matéria, o que seria a antimatéria? O termo antimatéria corresponde à matéria constituída por antipartículas. Antipartícula é a partícula com a mesma massa, mas com algumas propriedades invertidas, como a carga elétrica. Por exemplo, o pósitron é uma antipartícula do elétron, pois apresenta a mesma massa, mas carga elétrica positiva. Se uma partícula e uma antipartícula colidem, elas se aniquilam, produzindo energia pura, ou seja, fótons, que podem ser transformados em matéria, produzindo outras partículas. O modelo padrão de partículas elementares é a teoria mais aceita atualmente, para descrever todas as partículas fundamentais, porém ele não prevê a interação gravitacional nem a massa dos neutrinos. Tudo bem,
Então tudo que há no universo pode ser descrito pelo modelo padrão e a gravidade? Novamente não. A matéria que conhecemos corresponde a aproximadamente apenas 5% da energia total do universo. Os outros 95%, que não sabemos ao certo, são compostos por matéria escura, com 25%, e energia escura, com 70%. A matéria escura é uma matéria que não interage com a luz, e sua presença é detectável apenas por seus efeitos gravitacionais na formação e evolução de estruturas do universo, como galáxias e aglomerados de galáxias. A energia escura é uma forma de energia desconhecida que neutraliza o efeito atrativo da gravidade, impulsionando a expansão acelerada do universo. Obrigado por ouvirem nosso Podcast e aguardem por mais fazendo inscrição no nosso canal. Há um universo de possibilidades de pesquisa nesses temas, e ficaremos felizes se vocês se tornarem futuros pesquisadores. Até!